Amém? Bem, primeira questão, tópico que nós vamos falar hoje é o seguinte: as diferenças entre espírito, alma e corpo. Eu coloquei aí na sua apostila 2 versículos que nós temos na Bíblia. É claro que não são apenas esses 2, mas esses 2 mostram de forma muito clara e didática aquilo que eu vou dizer aqui. Então, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que está aí na sua apostila, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Hebreus 4:12 diz assim, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, irmãos, aliás, os irmãos me perdoem, que Hebreus 4:12 eu coloquei como se fosse um versículo, mas não é. Eu estou só explicando ali. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é a diferença entre corpo, alma e espírito. Bem, a diferença entre corpo e alma é algo que é muito fácil para as pessoas entenderem. Até as pessoas que são leigas, que não tem nada a ver com a igreja, elas têm essa percepção. Porque corpo é a nossa parte material, é aquilo que é palpável, aquilo que é visível. E alma é aquilo que não é visível, é a parte imaterial. Então você há de convir comigo que nós temos uma parte que ela é incorpórea. Por exemplo, ninguém consegue visualizar o seu intelecto, a sua mente, né? Hoje, com os grandes avanços da medicina, você tem aparelhos que conseguem até descobrir em que região do cérebro você está pensando, que região você está usando, mas ninguém consegue enxergar o intelecto, ninguém consegue enxergar as nossas emoções. Então, é muito fácil quando nós falamos que há uma diferença entre corpo e alma. Corpo, a parte palpável, e alma, a nossa parte imaterial, a nossa parte subjetiva. Mas o que nós precisamos entender é que, além da alma, nós possuímos um espírito, que não é a mesma coisa do que alma. E por isso eu coloquei essas 2 menções na Bíblia que falam isso de forma muito clara. Em 1 Tessalonicenses diz que nós devemos santificar todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Ora, se fosse alma e espírito a mesma coisa, a Bíblia não ia fazer essa separação. E mais do que isso, né? Hebreus 4:12 fala de forma muito clara que a palavra de Deus, ela separa a alma do espírito. Então nós temos 2 coisas que são distintas. Por que nós precisamos entender a importância e a diferenciação entre a alma do espírito? Então, aqui no tópico 2, eu enumerei aqui 7 razões porque nós devemos separar alma do espírito. Se alguém quiser abrir nessas passagens para me ajudar, para a gente ser bem rápido. Então, João 4:24, deixa eu ir também abrindo aqui. Se alguém quiser já abrir na próxima para a gente ir adiantando. João 4:24 diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A próxima, João 3:6. Mas falando a respeito disso, Deus, Ele é espírito, e como que nós adoramos a Deus, irmãos? Devemos adorar a Deus em espírito. Então, por que é importante nós entendermos a diferença entre alma e espírito? Porque muitas pessoas tentam interagir com Deus, que é espírito, de forma almática, mas a Bíblia não fala que Deus é uma alma, a Bíblia fala que Deus é espírito. Então, nós só conseguimos relacionar com Deus dentro do mesmo campo, da mesma matéria onde Ele se move, que é no campo espiritual.
E é interessante que provavelmente, eu pelo menos tinha esse tipo de questionamento. Eu via as pessoas falando assim: ah, Deus falou comigo. E eu ficava pensando assim, que essa pessoa era alguém quase que esquizofrênico, né? Escutava vozes, né? Mas como que funciona? Você está andando e abre uma voz do céu e fala com você? Porque no meu entender, Deus ele se movia dentro do campo natural como nós nos movemos. Mas aqui fala que a natureza de Deus ele é espiritual. Então Deus ele interage conosco no nível do Espírito. Então, se você é alguém que não consegue perceber a diferença entre alma e espírito, você vai ter muita dificuldade para aprender e entender as coisas de Deus, porque são coisas espirituais, né? Já perceberam que, por exemplo, num culto, tem irmão que duas pessoas vão no mesmo culto, e uma pessoa fala: nossa, fui tocado demais, o culto foi maravilhoso, Deus falou demais comigo, e o outro fala: é mesmo? Para mim não aconteceu nada disso. Já repararam isso? Mas a mesma mensagem, a mesma música, as mesmas coisas, ouviram a mesma coisa, né? E às vezes a gente acha: fulano pode ser que não estava prestando atenção. Não, mas pode ser também que uma pessoa conseguiu interagir no nível do espírito e a outra só ficou no nível da alma. Você sabe, é extremamente importante, né? João 3,6. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. O novo nascimento, ele ocorre no Espírito, né? Quando nós falamos que alguém nasceu de novo, né? Vamos para aquela conversa que Nicodemos teve com Jesus, né? Nicodemos era um mestre da lei, mas ele entendia as coisas na sua mente, né? Era provavelmente alguém muito inteligente. E ele falou assim: mas Jesus, como é que pode um homem já velho como eu voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus falou: não, o nascimento que eu estou dizendo, ele não é mais na carne. Nascimento na carne, todos nós que entramos nesse mundo, a porta de entrada nesse mundo é o nascimento de carne. Interessante que na Bíblia fala que Jesus, ele fala que o bom pastor, ele não pula a cerca, ele entra pela porta. E até isso Deus respeitou, porque Jesus ele entrou pela porta que todos nós entramos no mundo, que é o nascimento de carne, o nascimento natural. Mas quando ele vem propor um novo nascimento para nós, é um nascimento que é no Espírito. E aí tem uma confusão, irmãos, porque tem uma passagem que fala assim, né? Como que é? Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram para trás, né? E muito novo convertido, ele aceita Jesus, ele tem um novo nascimento, ele nasce agora no Espírito, mas ele lê isso aí e olha para a vida dele e pensa o quê? Eu não devo ter nascido de novo. Talvez você já pensou isso. Talvez você já pensou isso do seu cônjuge. Será que essa pessoa nasceu de novo? Mas veja, as nossas atitudes são traços do nosso caráter, do nosso eu, que mora na nossa alma. E o novo nascimento, ele ocorre dentro do nosso espírito. Então, as coisas que Deus sempre faz são de dentro para fora, são do nosso interior para o exterior. Quando nós falamos de novo nascimento, o novo nascimento ocorre no nosso espírito. Aliás, só para que você entenda, né? Você sabe, vamos voltar lá no início da nossa Bíblia, quando nós lemos sobre Adão e Eva. E é interessante que Deus, quando adverte Adão a respeito do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quem se lembra o que Deus falou para Adão? Assim: olha, você pode comer das frutas de todas as árvores desse jardim, menos dessa, porque o dia que você comer do fruto dessa árvore, você morrerá. Estão lembrados? E aí veio a serpente e disse para Eva: é certo que não morrerás. Mas o fato é que ele comeu do fruto e ele morreu, irmãos. Exatamente, ele morreu no espírito. Você sabe que morte
nós temos um conceito diferente do conceito de Deus para a palavra morte. Morte na Bíblia significa separação, porque quem morre não deixa de existir, certo? E nós pensamos que morte é aniquilamento, a pessoa deixou de existir. Não, quem morre não deixa de existir. Quem morre, do nosso ponto de vista, está apenas separado de nós. Então, no momento em que Adão come do fruto, ele se torna separado de Deus. A Bíblia fala que antes dele pecar, Deus tinha contato com ele de uma forma muito comum e diária, mas quando a Bíblia fala que ele morreria, ou seja, o espírito dele foi mortificado, e do ponto de vista de Deus, ele passou a ser morto. Todo ser humano que não tem um espírito vivificado pelo Espírito de Deus, ele está morto. A Bíblia fala assim: vós que estavam mortos em seus delitos e pecados. Ou seja, nós todos estávamos mortos. Mas meu coração estava batendo. Lembra, morte é separação de Deus, né? Do ponto de vista de Deus, quem está morto é quem está separado dele. Do nosso ponto de vista, quem está morto é quem está separado da gente. Mas para Deus, toda a humanidade que não recebeu o Espírito dele está morta. Então é um negócio assim meio esquisito, né? É meio Walking Dead, né? É como se vivesse cheio de zumbis. Mas na verdade, para Deus, só nós que estamos vivos, porque nós recebemos o Espírito vivificante. É como a Bíblia fala. Então o nosso espírito estava morto. Agora veja, não é que as pessoas lá fora não tenham espírito. E aliás, tem gente que fala muito mais de espírito do que nós mesmos. Só que de uma forma errada, né? Um exemplo são os próprios espíritos. Eles entendem, e muitas coisas que eles falam ali têm sentido, porque o ser humano, ele tem um espírito. Mas o ser humano que não nasceu de novo, esse espírito não se conecta com Deus. Do ponto de vista de Deus, ele está separado. Então aqui fala que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma porção do Espírito de Deus dentro de nós. E por isso o Espírito Santo é chamado de Espírito vivificante, porque ele reavivou o nosso espírito. Então, aí sim, quando nós nascemos de novo, eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Aonde, irmãos? No nosso espírito. Entendeu? 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não é capaz de entender as coisas de Deus. Eu estou falando para você aqui por que nós temos que ter a percepção do nosso Espírito, a importância de nós sabermos a diferença entre alma e Espírito. Então, primeiro, porque Deus é Espírito e nós nos relacionamos com Ele no campo do Espírito, né? Porque nós nascemos de novo no Espírito. E agora, porque o conhecimento é adquirido no nível do Espírito. Então, lê mais uma vez 1 Coríntios 2,14, só a primeira parte, você já foi provado, né? Aquele que não deixa eu ver, às vezes eu acho mais rápido aqui. 1 Coríntios 2,14. Ok, só até aí. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas só conseguem discernir espiritualmente. Então tem assuntos, irmãos, que não adianta você falar para quem não tem o Espírito vivificante, quem não tem o Espírito de Deus, porque o conhecimento espiritual, ele é percebido no Espírito. Já viu pessoas que leram a Bíblia inteira e não se converteram, e aquilo não serviu de nada para elas, né? Então não é o tanto que você lê a Bíblia, mas é o tanto de revelação que você tem dela, o tanto que o teu Espírito testifica com aquilo que está escrito. Não adianta você querer converter as pessoas com base na sua argumentação lógica, irmãos, e vocês estão falando com alguém que tem que se controlar, porque pensa numa pessoa que tem argumento, pensa numa pessoa que gosta de argumentar. Sou eu, irmãos, mas eu tenho que me controlar, porque não é pelo muito falar, não é esse conhecimento lógico, intelectual, que toca a alma, que
convence as pessoas, porque aqui a Bíblia fala que o conhecimento espiritual, ele é adquirido através do nosso espírito. Ah, pastor, então como é que nós conseguimos falar de Deus para uma pessoa? Primeiro, não sei se você já viu, você ora pela pessoa, você pede para que o Espírito Santo venha sobre aquela pessoa e abra o entendimento dela, porque ela vai ouvir algo que é espiritual. Porque as coisas que são espirituais são loucura para o mundo, irmãos. Para e pensa. Como assim? Que veio um homem que ele era Deus, e o Deus virou homem, e ele foi lá, e ele sofreu um monte de coisa, o pessoal, e aí o pessoal crucifica ele. Por que agora, o que tem a ver a crucificação dele com a minha salvação? Você já parou para pensar que papo mais doido é esse? Assim, eu fui criado já ouvindo isso, então eu nunca pensei nisso como loucura, porque são coisas que eu ouvi desde pequeno. Mas você imagina alguém que nunca ouviu essa mensagem, né? O sangue de Cristo te cobre, né? O cara fica tentando ver onde é que está o sangue. Sim, o homem ele é corpo, alma e espírito. Só que aquele que é nascido da carne é carne. O espírito que você tem, ele não... Porque veja, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito, o homem recebe um espírito. Agora, a Bíblia fala lá em Gênesis depois que então assim, o homem antes de pecar, os filhos que ele gerasse também seriam imagem e semelhança de Deus. Mas o homem quando peca, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O homem deixou de ser imagem e semelhança de Deus. E você olha nos primeiros capítulos de Gênesis e fala que Adão passou a gerar filhos à sua própria imagem e semelhança, não mais imagem e semelhança de Deus. Então, todo homem que nasce hoje de forma natural, ele é apenas carne, ele tem um espírito, mas não é o espírito que contacta Deus. Por isso ele precisa receber o Espírito de Deus. Entendeu? É interessante porque... Vai lá. Porque que eu falei, morto do ponto de vista de Deus, porque ele não contacta Deus, mas é um espírito ativo do ponto de vista natural, tanto que ele pode ter contato com seres espirituais, pode ter contato com demônios, pode ter contato com outros seres aqui, mas é um espírito que não contacta Deus. Do ponto de vista de Deus, é um espírito morto. Sim, porque nós nascemos, você sabe, a gente acha que a gente é pecador por aquilo que a gente faz, né? Sim, porque a Bíblia fala que nós recebemos um espírito vivificante, ou seja, o Espírito de Deus quando vem em nós, ele vivifica, ele ativa o nosso espírito para ouvir a Deus, mas o nosso espírito aqui já está funcionando. O espírito de quem não conhece a Deus, ele é um espírito que contacta as coisas, os outros espíritos, tanto que você vai em algumas religiões, né, que mexem nessa área, né, o espiritismo, o kardecismo, o bandismo, eles trabalham com o espírito, né? O que essas pessoas fazem? Eles invocam espíritos que ocupam o espírito daquela pessoa, e aquela pessoa manifesta, né, dá voz para aquele espírito que ocupou o lugar dela ali. Porque veja, irmãos, nós precisamos considerar o mundo espiritual, o mundo que para nós é invisível, mas a Bíblia fala que o mundo espiritual, ele é o verdadeiro mundo. Na verdade, esse aqui é um espelho daquilo que é o mundo espiritual. Mas nós precisamos considerar que existem seres aqui, que estão aqui junto conosco, que nós não conseguimos interagir com eles, né? Porque são seres que apenas existem no mundo espiritual. Mas se nós começarmos a ter a percepção do nosso espírito, você vai conseguir ter percepções de algumas coisas. Tanto espíritos malignos como espíritos benignos, né? Anjos, por exemplo, anjos caídos, anjos da parte de Deus, demônios, né? Isso aí a gente podia também, uma hora, pegar uma aula bem gostosa sobre isso, a diferença entre anjos e demônios, enfim.
Mas a gente acha que a gente se tornou pecador quando a gente cometeu um pecado, né? Mas não, irmãos, nós nascemos com a natureza pecaminosa. Você, quando cometeu o seu primeiro pecado, você simplesmente manifestou aquilo que você já era. Entendeu? Por exemplo, eu vou plantar uma laranja, e aí começa a nascer aquela árvorezinha bem pequenininha, ela não deu fruto nenhum, mas ela já é uma laranjeira, né? Então, eu sei que tem gente que acredita, as criancinhas não têm pecado, todas as criancinhas vão para o céu. Mas o fato é que você já nasce pecador, porque é uma questão de natureza. Então não é o que você faz que te condena para o inferno, é a sua natureza, você já nasceu com isso. Da mesma forma que quando você recebe o Espírito de Deus, você se tornou alguém salvo, não pelo que você faz também, mas porque agora você recebeu o Espírito vivificante, você recebeu o Espírito de Deus. Interessante que não tem nada a ver com a gente, não é o que você faz que te condena, que te torna condenado, não é o que você faz que te salva, né? Oi. Segundo a carne, de carne pecaminosa, né? Ótima pergunta, eu vou repetir aqui para sair na gravação. Diz assim: Adão, quando se tornou pecador, ele começou a gerar filhos à sua imagem e semelhança de pecado. Nós agora, quando nos convertemos e recebemos o Espírito vivificante, os filhos que nós geramos, então, eles já são santificados, eles já nascem com o Espírito vivificante? Não, porque nós geramos filhos na carne. A Bíblia fala que aquilo, e é tão interessante, irmãos, porque o pecado ainda habita em nós, na nossa carne. Morre para o pecado. Mas a nossa carne, mesmo depois do batismo, ela ainda sofre os efeitos do pecado. Ainda que, tanto que o apóstolo Paulo é interessante, ele fala assim: olha, aquilo que quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero eu faço. Está falando dessa luta, né, entre o espírito que é salvo, mas a nossa carne continua sob a influência do pecado. Então, quando nós geramos filhos de maneira carnal, a Bíblia fala que aquele que é nascido da carne é carne. Então, infelizmente, ele ainda recebe essa herança. Então, nós cremos como Igreja Videira que a aliança de Deus é com a família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, enquanto a tua família está debaixo da tua autoridade sacerdotal, eles estão salvos. Ainda que eles não tomaram essa decisão, mas enquanto o teu filho está debaixo e não tomou a decisão dele, está debaixo da sua autoridade, ele é salvo por causa de uma aliança que o Senhor tem com você. E por isso, porque a gente acha assim, que eu pelo menos tinha essa imagem, né? Que Deus, ele fazia não sei, a impressão que eu tinha é que Deus não gostava muito de gente, né? Então ele fazia assim, era muito difícil para alguém ser salvo, né? Mas é o contrário, Deus ele quer que todos sejam salvos. Ser salvo é a coisa mais fácil do mundo, é só você aceitar Jesus. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Mas a impressão às vezes que algumas pessoas que pregam, né, é que Deus coloca padrões altíssimos, né? Porque ele tá bom, vou ter que salvar, mas então que seja só assim. Mas a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Então, quando você faz uma aliança com o Senhor, há uma promessa que vai ser salvo você e todos os seus também. Amém, queridos? Mas eu falei que os filhos que você gera na carne são carne. Mas a Bíblia fala que você também gera filhos que são no Espírito. E é engraçado que a gente só dá valor para os filhos na carne. Mas a Bíblia fala que você agora tem o poder também de gerar filhos no Espírito. Então você vê o apóstolo Paulo escrevendo
para Tito, né? E ele fala para Tito: meu verdadeiro filho na fé. É a mesma importância. Aliás, o filho na fé, talvez ele tenha mais importância do que aquele filho que você gerou na carne. E nós, engraçado que não damos tanto valor para isso, né? Sendo que a Bíblia fala que os filhos é que são a nosso galardão e a nossa coroa. Mas eu entendo que ali não está falando apenas dos filhos naturais, mas está falando dos nossos filhos que são espirituais. Você já pensou que você pode gerar filhos no Espírito? Que você pode ser um pai, você pode ser uma mãe no Espírito. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia fala que esse vai ser o seu galardão, esse que vai ser o seu tesouro, né? Eu imagino que quando nós formos chegar diante de Deus e formos apresentar as nossas obras, sabe, sei, eu toco um instrumento, mas eu entendo que não vai ser isso que Deus vai considerar, sabe? Eu tenho facilidade no ensino, mas eu não acho que vai ser isso que Deus vai considerar. Eu acho que o que Deus vai considerar são as pessoas que eu gerei, os filhos na fé que eu cuidei, que eu gerei. Porque a rigor, qual que foi o mandamento que Deus deu para o homem quando criou o homem? Crescei, multiplicai e dominai. Isso é um mandamento. E você sabe que esse mandamento não foi revogado. Você sabe a história? O homem desviou e o negócio meio que desandou, ele pecou e chegou a um ponto que o negócio estava tão feio na terra que Deus resolveu fazer um novo começo. Aí ele mandou um dilúvio, né? E pega Noé e faz uma aliança com ele. E aí ele vai fazer um recomeço com Noé, né? Abre lá em Gênesis 9. Então Deus primeiro cria Adão e fala: crescei, multiplicai e enchei a terra, né? Adão conseguiu cumprir isso, irmãos? Não, né? Criou um problemão. Aí Deus resolve então começar tudo de novo, agora a partir de Noé. Então olha o que Deus fala para Noé lá em Gênesis 9. Ouviram, irmãos? Deixa eu abrir aqui que eu vou ler no microfone então. Gênesis 9, diz assim o Senhor: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. A mesma coisa que Deus falou para Adão, Deus fala para Noé. Mas aí a Bíblia fala que o homem novamente se rebela, né, com a torre de Babel e começa o negócio a desandar, e Deus precisa novamente enviar o seu juízo. E aí ele faz um terceiro, né, na teologia é considerado um terceiro recomeço, agora com Abraão. Então abre agora lá em Gênesis 12, a terceira aliança com Abraão. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Ou seja, multiplique-se. Eu farei de você uma grande nação, um grande povo. Você vai dominar a terra, porque eu farei de você alguém grande. Então veja, o plano do Senhor não muda. E depois desse terceiro começo com Abraão, não houve o recomeço. Até hoje nós vivemos debaixo dessa aliança abraâmica, tanto que nós somos considerados os filhos de Abraão. Então, se alguém tem alguma dúvida do projeto de Deus, Deus fala 3 vezes. No primeiro começo com Adão: cresça, multiplique-se, encha a terra. Segunda vez com Noé: cresça, multiplique-se, encha a terra. Terceira vez com Abraão, e agora é para nós, porque nós somos descendentes de Abraão: cresça, multiplique-se e encha a terra. Mas se você não está convencido disso, vamos lá para as últimas palavras que Jesus Cristo falou, que é o que? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em outras palavras, encha a terra,
povoe a terra de filhos. Então, irmão, se você quer sim, espiritualmente. Porque o que acontece, irmãos? Adão, quando antes de pecar, todo filho natural que ele gerasse era a semelhança de carne. Hoje, quem é gerado... Fingi. Você não podia ser mais discreto. Não, tá valendo. Irmãos, hoje quem nós geramos na carne é filho de Deus? Não. Aquele que é nascido de carne é carne. Então quem que é filho de Deus? Quando Deus manda povoar a terra de filhos, Ele está dizendo o que, irmãos? Filhos no Espírito. Filhos que realmente sejam filhos de Deus. Aliás, do ponto de vista carnal, natural, a terra precisa ser povoada? Tem algum lugar nesse canto da terra que já não esteja povoado? Agora, do ponto de vista espiritual, a terra está cheia de filhos de Deus? Não. Então hoje, os filhos que nós geramos são no Espírito. Entendeu? Eu quero dizer para você o que tem valor para Deus. O que tem valor para Deus são filhos no Espírito. Deus, quando criou o homem, o desejo de Deus era que a terra fosse povoada com os seus filhos, com homens e mulheres, a sua imagem e semelhança, que carregassem o seu Espírito. Um dia na eternidade o Senhor decidiu ter uma família, e essa família é uma família no Espírito, e a Bíblia fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Olha, o mundo já existia com muitos seres, já viu muitos anjos povoando o universo, mas nenhum deles foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para se perguntar por que Deus te fez a imagem e semelhança dele? Porque Ele queria ter uma família. Porque você só consegue se relacionar com quem é da sua natureza. Você só consegue ter intimidade com aquele que é da sua natureza. Então, Deus, quando nos cria e faz a sua imagem e semelhança, é porque Deus decidiu ter uma família para si. E não é uma família pequena. Deus queria uma terra povoada dos seus filhos, irmãos. E hoje nós temos a terra povoada de homens que, do ponto de vista de Deus, são apenas seres viventes, são apenas almas, são pessoas que estão mortas do ponto de vista de Deus. Mas Deus quer que essas pessoas venham a nascer, que se tornem filhos. Então esse é o propósito de Deus. E quando você entende e vive debaixo desse propósito, tem um detalhe aqui que eu gostaria de mostrar para você. Quando você vê Deus falando isso para Adão, eu acho que é lá no capítulo 2, né? Não, deve ser, acho que é Gênesis 1, 28. Deixa eu olhar aqui. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, o homem e mulher os criou. 28. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar. Enfim, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se e dominem. Vamos lá para Gênesis 9, Deus falando para Noé agora. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Agora vamos para Gênesis 12, Deus falando com Abraão. Então disse Abraão: sai da tua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Farei-te um grande povo e o abençoarei. Irmãos, vocês repararam um detalhe aqui? Em todos os momentos Deus abençoou. Então deixa eu dizer para você, a bênção de Deus está no propósito. Quando você entende o propósito de Deus, você recebe a bênção de Deus. Não é que Deus está fazendo uma negociata, entenda, irmãos. É que você foi criado com um propósito. Você foi criado com um projeto. Eu sou do tempo que o pessoal da igreja falava assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida, filho. E eu entendo que não é verdade. Deus tem a minha vida dentro de um propósito. Porque a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Senhor começou a escrever um projeto. E nesse projeto Ele começou a dar nome para as pessoas. Acho que, não sei se é Romanos, que fala assim: aquele que dantes vos conheceu,
também vos predestinou para serem conformes à imagem do seu filho Jesus. Ou seja, o Senhor te conhecia antes da fundação do mundo. E conhecendo você, Ele criou um projeto, né? E Ele colocou você dentro desse projeto. E uma vez que você entende quem você é nesse projeto, você começa a fluir debaixo de uma unção, de uma bênção sobrenatural que foi destinada para o projeto. Sabe, hoje eu ainda estava relendo uma frase muito legal que eu vi, que é o seguinte: Deus, Ele não abençoa a necessidade, Deus, Ele abençoa propósito. Sabe, Deus, Ele tem um propósito para nós. Sabe, muitas vezes nós queremos que Deus, Ele siga o nosso projeto, mas deixa eu falar, o projeto de Deus é muito maior do que você. Sabe, Deus tem você para um projeto que já foi estabelecido e não foi escrito por você. Quando você entende, você se coloca dentro desse projeto, as coisas começam a fluir, você começa a viver algo sobrenatural, porque na linguagem daqueles que não são, né, da igreja, né, o universo começa, já ouviu isso, né? O pessoal do pensamento positivo, né? O universo começa a agir a seu favor, né? Eles chamam agora de física quântica, né? Física quântica, né? É o velho pensamento positivo, né? Que eu já lia dos livros, né? Que já tinha muito tempo, né? Da autoajuda, né? E eles falam que o universo vai se mover a seu favor. Na verdade, é a forma como eles entendem, né? Mas é Deus que se move, as coisas começam a se encaixar, porque você entra dentro de um projeto que Deus já estabeleceu para você. Então, o propósito de Deus é esse, que nós venhamos a nos mover no mundo do Espírito. E o que tem valor para Deus são filhos que nós geramos, né? Como eu falei, eu imagino que Deus não se importa se eu sei tocar bem um instrumento ou não. Eu acredito que lá no céu a música deve ser muito melhor do que a música que a gente toca aqui. Sabe, Deus não importa se eu sou uma pessoa que louva bem, eu acho que os anjos devem louvar muito melhor do que eu. Sabe, Deus não se importa se eu tenho uma oratória boa, porque Ele, na sua onisciência, conhecimento, deve ter coisa muito melhor lá no céu. Mas se você quer agradar a Deus, você faz aquilo que Ele pediu para você fazer. Já viu, né, aquele pensamento que as pessoas falam assim: se é de coração, Deus aceita. Já viu isso, irmãos? Se é de coração, tá bom, Deus pode fazer qualquer coisa, se é de coração, Deus aceita, né? Você sabe que pastor tem esse negócio, né? O pastor Aloísio, né, que é o pastor fundador da nossa igreja. Não, eu tô bem, mas daqui a pouco, se você quiser. O pastor Aloísio, ele conta uma história assim, ele gosta muito de doce, né? Mas tem um doce que ele não gosta, que é aquela marmelada cascão. Ele é lá do Goiás. E aí ele foi fazer uma visita na casa de uma irmãzinha, né? E aí a irmãzinha: pastor, eu sei que você gosta muito de doce, né? E aí lá vem ela com o que, irmãos? Com a marmelada cascão, né? Com um pedação, né? Olha, eu sei que você gosta muito de doce e eu trouxe aqui, né? E a gente tem esse negócio, né? Lá no Goiás chama desfeita, né? Eu não posso fazer desfeita, senão a irmãzinha vai ficar brava comigo, né? E ele desesperado com aquilo, né? O que eu vou fazer? Eu odeio esse doce, né? Aí fala que a hora que a irmã deu um despista assim, uma desviada, ele abriu a bolsa da mulher dele e tacou aquele pedação de marmelada na bolsa dela, né? E aí, para sua surpresa, a irmã voltou: pastor, eu sabia que você gostava, mas nem tanto. Diz que voltou com um pedaço maior ainda de marmelada, né? E aí ele teve que comer mesmo a contragosto, né? E a pergunta que ele faz, né, ele falou assim, né? Porque a gente tem isso, né? Eu não posso fazer desfeita, né? Porque a pessoa vai ficar brava comigo, né? Mas você acha que Deus tem essa preocupação conosco? Será que Deus vai aceitar algo só para não fazer desfeita com você, né? E então muitas pessoas, elas têm uma ideia daquilo que Deus gosta, né? Deus vai gostar disso. Deus vai gostar que eu faça aquilo. Aliás, um lugar onde mais tem ideia é a igreja, né, irmãos? E eu tenho uma frase que é assim: menos opinião e mais oração.
Porque nós queremos dar opinião em tudo, e deveria ser o lugar onde menos tem opinião, porque a igreja já tem as coisas estabelecidas pelo seu dono, que é Deus, né? O que nós temos que fazer é orar e saber o que Ele quer fazer para nós, né? Eu me lembro de uma igreja muito grande que eu fazia parte, lá na minha cidade, minha mãe também, e eles, assim, algumas vezes, né, era uma igreja assim de 3.000 membros, e eles faziam pesquisa, né, vinha no boletim lá atrás, um formulário para você preencher, para no final você colocar lá na zona. E a pesquisa era assim: você acha o louvor muito longo? Quanto tempo você acha que deveria durar o louvor? Quanto tempo você acha que deveria durar a pregação? Você acha que deveria tocar músicas agitadas? Você lembra disso, mãe? Das pesquisas, não precisa falar o nome da igreja que está gravando. Mas eu fiquei pensando para quem que era o louvor, né? Se era para as pessoas que foram lá assistir, ou se era para Deus. Então eu acho que tinha que perguntar para Deus, não para as pessoas, se era para Deus o louvor, né? Deus, o Senhor acha o nosso louvor muito longo? O Senhor acha o culto muito demorado? O Senhor acha que as músicas que a gente deve tocar são mais agitadas, são mais lentas? Mas é interessante como o homem, muitas vezes, ele a impressão que se tem, né, que está fazendo algo que é para o homem, né? Então nós temos que ter muita cautela com aquilo que nós fazemos para Deus, porque, como eu falei, Deus não vai fazer como para não fazer desfeita com Elias. Então eu vou aceitar isso aqui, né? O Elias, ele acha que está fazendo uma grande obra de Deus lá, mas não é o que eu quero, mas eu vou aceitar, só para não fazer desfeito. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Se você não quer errar, né? Eu falo isso, você vai comprar um presente para uma pessoa, né? É muito difícil a gente, às vezes, querer agradar as pessoas, né? Mas tem uma forma de você não errar, é você perguntar o que a pessoa quer ganhar. Você já perguntou para Deus qual que é a vontade dele? Né? Se eu pudesse dar um presente para Deus, o que será que Deus não tem que eu podia presentear, né? Aliás, o Deus que criou todas as coisas, será que tem alguma coisa que Ele não tem? Lá em Provérbios, né? Se não me engano é Provérbios 11, fala assim: filho meu, dá-me o teu coração. Então se tem algo que Deus não tem, e foi por opção dele não ter, porque Deus podia simplesmente nos obrigar, talvez, né, a servi-lo e adorá-lo, mas Deus escolheu nos conquistar, sabe? E a Bíblia é esse romance de um Deus apaixonado por nós, querendo o tempo inteiro nos conquistar. Então se há algo que Deus não tem, porque Ele mesmo escolheu não ter, escolheu que nós pudéssemos ter esse direito de escolha, são os nossos corações. E se há uma coisa que Deus pede na Bíblia, são os seus filhos. Então nós precisamos entender isso, irmãos, que o propósito de Deus. Então eu não preciso mais ensinar na igreja, não preciso mais tocar instrumento. Você precisa fazer tudo isso, mas quando você tem muito claro qual que é o objetivo de Deus. Qual que é o objetivo de Deus? Ganhar pessoas. Então nós fazemos tudo isso, né? Como um casamento. Ninguém se casa com uma mulher para que essa mulher se torne uma empregada. Ninguém se casa com a mulher para ela cozinhar, para ela passar, para ela lavar roupa. Mas não quer dizer que ela não possa fazer isso. Mas o objetivo do casamento é o relacionamento, é o relacionamento conjugal. Então nós fazemos muitas coisas na igreja, né? Mas o propósito maior é que nós venhamos a gerar filhos para Deus. Então, quando nós estamos fazendo isso aqui, que é o ensino, a minha ideia é te despertar, é te equipar os santos através do ensino, para que você possa cumprir a vontade de Deus, que é gerar filhos e filhas à sua imagem e semelhança, né? Porque todos nós já nascemos de carne, mas a Bíblia fala que aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Então hoje nós precisamos gerar filhos espirituais, amém? Sei que nós saímos um pouco aqui, mas isso aí é de Deus, irmãos. Nós temos essa percepção. João 4:24, alguém pode ler para nós? Deus é Espírito, e os seus adoradores, é preciso que eles adorem em Espírito.
Então nós precisamos ter discernimento daquilo que é alma e daquilo que é espírito, porque a adoração a Deus, ela é feita no espírito. Quantas vezes nós adoramos a Deus na alma, né? Mas veja, essa adoração não toca o céu. A adoração que é feita na alma, ela não consegue tocar os céus. A adoração só é feita quando é no espírito. E é muito interessante, o Wilson já deve ter vivido isso, né? A gente acha que quanto mais a gente ensaia uma música, mais Deus flui, né? Como se fosse assim, eu paguei um preço aqui de ensaio, né? E por causa disso Deus vai fluir. Mas na verdade não é. Quanto mais a gente tem segurança quando vai tocar uma música, menos a gente depende da nossa alma naquele momento, para estar preocupado, né? Que nota que é e como vai tocar. E aí você dá espaço para você fluir no seu espírito. Quando a gente vai cantar uma música nova, por exemplo, você está muito almático, porque você está preocupado na letra que você ainda não conhece, você está preocupado no refrão da música, e muitas vezes essa preocupação da sua alma, você não está adorando ainda com o espírito, você está só cantando a música. Mas aí quando você vai ganhando confiança e conhecendo a música, e você não está mais preocupado com as coisas que são do intelecto, né, da letra que você talvez já conhece, das coisas, aí você pode se voltar para o Espírito e realmente adorar a Deus no Espírito. Amém? Irmãos, como eu falei, quando a primeira vez que eu escutei essas coisas, né, parecia assim algo muito distante da minha realidade. Eu falei, mas como que eu adoro em Espírito? Eu quero tranquilizar você. Se o que você está ouvindo aqui é algo ainda diferente, né? Algo que você ainda não entende, você fica tranquilo. À medida que nós formos falando, você vai começar a ter percepção do que é uma adoração no Espírito, do que é aquilo que é uma adoração na carne. Deixa eu diminuir esse vento aqui. Aliás, como a gente falou, né? Aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é espírito é espírito. Sabe, tem músicas, eu percebo isso claramente, porque depois que você começa a ter percepção das coisas do espírito, você vai perceber algumas coisas. Tem músicas que parece que elas são almáticas, elas são apenas no nível da alma, elas não conseguem mexer com o seu espírito, né? E porque provavelmente foram músicas que a pessoa que foi inspirada para tocar foi uma inspiração apenas natural. Mas tem outras músicas que parece que quando a gente toca elas, algo no espírito acontece, porque foram músicas que realmente foram inspiradas no espírito, né? Então a adoração, ela é no espírito, ela não é na alma, irmãos, tá? Nós precisamos entender o que é o espírito, porque nós adoramos a Deus no nosso espírito, né? E aí às vezes nós somos muito exteriores, né? Às vezes você vê aquele irmãozinho lá de mãos erguidas e se derramando e chorando, né? Ele pode estar isso no espírito, mas pode estar na alma. Ele pode realmente estar sendo movido no espírito, mas ele também pode estar movido apenas pela alma dele. Às vezes você acha que ele está adorando, mas ele está ali morrendo de medo. Deus, por favor, não me mata aqui, porque eu pequei na semana passada e fiz isso ou aquilo. Na verdade, as coisas que são do espírito, elas não são exteriores, elas são interiores. Então, somente o seu espírito consegue discernir algo que é espiritual.